Bom, citando essa live, né, lá do Felipe Montolo, um outro assunto também que me chamou a atenção foi que você se declarou adenominacional, mas ao mesmo tempo parece que o irmão pertence a alguma denominação. Como que é, assim, de conciliar ser um adenominacional e ao mesmo tempo fazer parte de uma denominação? O irmão poderia explicar um pouquinho melhor sobre esse tema? É bom, esse é um assunto pouco comentado, né? Eu acho que a maioria das pessoas talvez não tenham ouvido falar dos não denominacionalistas ou dos adenominacionalistas. O adenominacionalismo ele parte da convicção que ninguém possui um monopólio aí da verdade, entende? Nem mesmo uma instituição é 100% correta em toda a sua teologia, Deus não permite isso a nenhuma instituição, justamente para que ela não se arrogue detentora do monopólio da verdade. Então, nenhuma tem uma teologia 100% perfeita. O adenominacionalista parte dessa convicção, mas ele também parte da convicção de que, por causa dos efeitos da queda, nenhum teólogo individual também possui uma teologia infalível, uma teologia que não tem nada a melhorar, que é 100% correta, né? E isso, inclusive, esse ceticismo do adenominacionalista também é com relação a si próprio, tá? O adenominacionalista também crê que ele mesmo, provavelmente, com certeza não tem, uma teologia que acerte em todos os assuntos, tá? Até pode acertar, com certeza, a maioria dos cristãos genuínos vão acertar naquilo que é primário. Todos vão dizer a mesma coisa, né? Com respeito ao evangelho, as doutrinas primárias da fé cristã, que podemos resumir aí no credo apostólico, em alguns concílios ecumênicos, como o da Calcedônia, o credo niceno-constantinopolitano, a doutrina da justificação professionalmente. Esses assuntos primários, beleza, todos os cristãos unanimemente vão falar a mesma coisa. Mas em aspectos secundários, não, né? Eles vão falar coisas divergentes e ninguém vai acertar 100% da sua teologia, tá? Então, a diferença é que o adenominacionalista ele prefere, diante dessa realidade que ninguém acerta 100% da sua teologia, ele prefere confiar mais na sua própria consciência, naquilo que ele é convencido na sua consciência pela Escritura, do que pelas disposições de uma denominação, de uma confissão específica, entende? Então, ele gosta da liberdade de poder pensar por conta própria, né, de certa forma, seguir piamente a sua consciência, em vez de anular-se, né, anular sua consciência em nome de uma confissão institucional, onde ele é convencido de outra maneira pela Escritura de uma posição que a instituição defende, né? Então, eu, por exemplo, congrego na Igreja Cristã Nova Vida, é uma igreja bíblica, é uma igreja que eu amo, uma igreja que eu não tenho o menor interesse em mudar no momento, né? Realmente gosto muito onde estou plantado, onde estou servindo ao Senhor, mas o pastor sabe muito bem, né? E eu já externei isso outras vezes, como você falou, na esfera pública, de que eu sou um adenominacionalista, ou seja, eu não subscrevo integralmente a confissão da minha denominação. Há alguns pontos secundários, é verdade, mas que eu penso diferente. E a maneira como eu convivo com isso na minha igreja local é muito simples, né? Eu, por um lado, não ensino aquilo que eu discordo da confissão, que é secundário, eu não ensino porque iria contra a minha consciência, né? Mas, por outro lado, eu também não ensino o ponto que eu defendo em contraste com aquilo da instituição, em respeito à confissão dela. Eu não ensino, pelo menos, dentro do termo, né, dentro da instituição. É claro que fora dela, por exemplo, aqui na internet, vou dar um exemplo, tá? A minha instituição, ela é amilenista na teologia, na escatologia dela, né? Eu sou um pré-milenista histórico, certo? Então, dentro do espaço da nova vida, por um lado, eu não vou defender o amilenismo, porque iria contra a minha consciência, eu não acredito dessa forma, mas eu também não defendo o pré-milenismo histórico se eu estiver na nova vida, porque eu respeito a confissão dela e é uma posição legítima, ainda que eu divija do amilenismo, mas é uma posição ok, entendeu? Uma posição plausível e robusta na teologia cristã. Só que eu penso de outra forma. Então, o que é que eu faço? Eu fico nessa situação ética em que eu até afirmo, posso, com tranquilidade, afirmar minha divergência, posso explicar as duas posições, mas sem jamais, dentro do espaço da nova vida, defender uma ou outra. Fora do espaço dela, eu defendo aquilo que eu realmente acredito e que eu sigo, então, a minha consciência, independentemente de confissão denominacional. Então, em suma, o adenominacionalista é aquela pessoa que está compromissada em pensar teologia e fazer teologia segundo a sua consciência cativa às escrituras e não com um compromisso último a uma instituição ou uma confissão denominacional específica. Então, eu não produzo teologia à luz de denominação nenhuma. Eu produzo teologia à luz da palavra de Deus. E é claro, eu consulto material, eu consulto a confissão da minha denominação, consulto a confissão de outras denominações, consulto teólogos de diferentes perspectivas, não tem nenhum problema com consultar, mas no final das contas, o que eu acredito, a minha confissão pessoal, é de acordo com aquilo que fui convencido na minha consciência, entende? E não aquilo que a minha denominação diz, eu tenho que necessariamente reproduzir. Ela pode errar, assim como eu posso errar, assim como qualquer instituição pode errar. E aí esse é o princípio básico, geral, né, do que é ser um denominacionalista.
Agora, existem dois tipos básicos, que é o adenominacionalismo duro, que eu acabei de mencionar, no caso do Franciscon, era um adenominacionalismo duro, né? Outro exemplo bem conhecido nos dias de hoje é o irmão Mário Persona, ele também tem canal aí no YouTube, ele é um adenominacionalista radical, entende? Ou duro, se preferir. Já no meu caso, é um adenominacionalismo suave. Qual é a diferença? O adenominacionalismo radical, ele é contrário ao próprio sistema, digamos assim, institucionalizado do cristianismo. Então, ele é contra que existam denominações religiosas, né? Para ele, assim, não deveria haver instituições, deveria ser como a igreja primitiva, onde se reuniam em casas, no caso daquele período também, em catacumbas, em cavernas, né? Porque não havia toda esta, digamos, formalização do cristianismo. Então, o adenominacionalista radical ele é contrário à existência de instituições, de uma institucionalização da fé cristã em denominações, em muita pompa, né, em templos e tudo mais. Ele prefere a coisa mais orgânica, digamos assim, mais primitiva, tá? Então, ele é realmente contrário a existir denominações e, por isso, ele próprio, por coerência, não participa de nenhum. Ele até congrega, né, ele até vive em comunidade com os irmãos, mas de uma maneira mais orgânica e sem essa formalização ou institucionalização. Desculpa, eu tenho uma pergunta. Esse caso do adenominacional radical, o irmão não enxerga isso um pouquinho perigoso ao ponto de virar um legalismo? Tipo assim, ó, agora, não, o certo é isso daqui, o certo é ser o adenominacional radical. Ou eles não têm isso? Eles respeitam quem pensa diferente? Não. Alguns adenominacionalistas radicais são equilibrados, tá? E mesmo divergindo do sistema institucionalizado, eles reconhecem, né, os irmãos cristãos que estão reunidos dentro de sistemas mais formais, né? Por outro lado, existe aí uma ala que também é sectária, né? Existe uma ala do movimento adenominacionalista radical que realmente, para eles, assim, se não for da forma deles, não é cristianismo de fato, você não é crente mesmo, entendeu? E é só da forma deles, enfim, acabam sectarizando mesmo. Eles acabam rompendo de vez a comunhão com cristãos que estão em instituições religiosas, né? E aí acaba, infelizmente, veredando para uma forma, talvez, de legalismo, de radicalismo sectário, né? Não quer dizer que toda a denominação radical é assim, mas há uma tentação muito grande para ser, infelizmente. Com relação ao suave, o suave difere do adenominacionalista radical porque ele não é contrário em si à existência de denominações e até reconhece a utilidade delas, por exemplo, em reunir um corpo de fiéis em torno de uma confissão e prática de fé comuns, entende? Então, no meu caso, como adenominacionalista suave, eu reconheço a importância do trabalho, né, de denominações religiosas em reunir uma comunidade, um corpo de fiéis em torno dessa confissão de fé e prática de fé comuns. A diferença, né, que o adenominacionalista suave ele nem tem um compromisso último com qualquer instituição, ele não pensa teologia à luz de instituição nenhuma, e tampouco ele idolatra, coloca a instituição em patamar indevido. O patamar dela é o que lhe cabe, né? O que lhe cabe é isso, é reunir pessoas em torno dessa profissão de fé comum, prática comum, em torno ali, né, de vivência em comunidade. E só, não é mais do que isso que a instituição ou denominação serve. É um propósito maior do que esse. É basicamente isso, porque a Igreja Real de Cristo não tem placa religiosa, não tem instituição, não tem nome de fato, além desse, né? De noiva, de esposa, de igreja, de menina dos olhos do Senhor, e que reúne aí a comunhão de todos os salvos de todos os tempos, de todas as épocas. Então, sim, é possível você ser um adenominacionalista, como eu sou, mas ao mesmo tempo você está em comunidade, congregando em uma igreja institucional mesmo, uma igreja denominacional, porque você não está ali pela placa, você está ali pela comunhão com os irmãos com os quais você compartilha da fé. Maravilha. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora para você que você vai dar risada. Quando eu vi ali o título da live, né, sua, do Felipe Mottolo, eu falei assim, mas peraí, né? Será que o irmão Felipe está chamando um desigrejado para fazer live? E eu vejo, assim, os reformados combatendo isso, sabe? Então, quer dizer que a denominacional não tem nada a ver com desigrejado. Qual que é essa diferença, meu irmão? Eu diria que não tem a ver necessariamente, não é uma condição sine qua non, mas pode haver. Eu vou resumir na seguinte frase aqui, tá? Todo desigrejado é um adenominacional, mas nem todo adenominacionalista é um desigrejado. Então, a recíproca não é verdadeira. Naturalmente, quem é desigrejado não está em instituição alguma e está fora, geralmente alguém também muito contrário ao sistema religioso, e acaba sendo, por isso, por tabela, um adenominacionalista, e geralmente do tipo radical. Mas nem todo adenominacionalista, inclusive entre os radicais, é necessariamente desigrejado. Por que não? Primeiro a gente tem que entender o que é o desigregismo, tá? O desigregismo, gente, ele não tem tanto a ver com você não ser parte dessa ou daquela denominação ou dessa ou daquela instituição.
O desigrejismo tem a ver com você não viver em comunidade de fé. Ou seja, você não está em comunhão com outros irmãos, chegando à mesa juntos, compartilhando a palavra, estudando a Bíblia juntos. Entendeu? Então, o desigrejismo é isso, é você ser, entre aspas, igreja sozinho, o que é um absurdo, né? Porque ninguém é igreja sozinho. De onde é que vem essa ideia de ser igreja sozinho? Muitos meios neopentecostais acabam confundindo a ideia de ser igreja, né, com o templo, de ser igreja com, por exemplo, a instituição, com a denominação religiosa, quando, na verdade, ser igreja do ponto de vista bíblico não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a placa religiosa, não tem nada a ver com o templo físico. Ser igreja nas escrituras tem a ver com essa vida em comum, essa vida em comunidade, em comunhão com os irmãos. Infelizmente, alguns, por interpretar errado o que é ser igreja, aí vão em textos, por exemplo, que falam, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E aí confunde, né? Como igreja, na cabeça deles, é um templo, e nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, aí eles dizem, não, então eu sozinho sou igreja. Mas jamais esse foi o ensino das escrituras sagradas, né? Porque a igreja na Bíblia Sagrada é necessariamente uma coletividade. Tem a ver com rebanho, tem a ver com aprisco, tem a ver com corpo, tá? Tem a ver sempre com esses elementos de coletividade, de vida em comunidade. Nunca a igreja na Bíblia é tratada de maneira individualista, né? Como se você sozinho fosse igreja. Isso é uma mentira. Você sozinho é uma ovelha desgarrada. Você só é igreja se e somente se em comunhão com outros irmãos. E aí, nesse sentido, mesmo há denominacionalistas radicais, alguns deles, tá, não são por isso desigrejados. Por que não? Porque, embora eles não estejam em uma instituição específica, eles ainda assim são igreja por se reunirem em casa, se reunirem em outros ambientes com outros cristãos. Então, como eles se reúnem com outros cristãos, eles compartilham pão, eles compartilham a palavra, eles estudam da Bíblia, então não dá para dizer que eles são desigrejados, porque eles estão em vida de igreja, eles estão em vida de comunidade. Apenas não é uma igreja institucional, não é uma igreja denominacional. Maravilha. O irmão Então, Cleiton Barbosa, o irmão Cleiton Barbosa está fazendo uma pergunta, mas eu acho que já foi respondida, tá? Ele é, sim, membro de uma igreja. Pode repetir o nome da sua igreja, por favor, meu irmão? É a Igreja Cristã Nova Vida. Maravilha. Então está respondido, irmão Cleiton. E como eu falei, mesmo quem não participa da igreja institucional, como é o caso, por exemplo, de um denominacionalista duro, que realmente só congrega ali em casas, né? Congrega com irmãos ali compartilhando da fé, eles podem compartilhar do pão, eles podem pregar a palavra, porque eles são igrejas, eles só não são igrejas debaixo de uma denominação, debaixo de uma placa religiosa, mas eles estão vivendo em comunidade, pregando uns aos outros, lapidando uns aos outros, né? Sendo ferro afiando ferro uns aos outros, estão vivendo essa vida em comum, e por isso podem perfeitamente, né, já que compartilham a mesma fé, ainda que fora do sistema institucional, compartilhar do pão e do vinho também. Maravilha, irmão Rogério, do canal Rogério Fé Genuína. Vai aprender, né, irmão Rogério? Tá vendo como tem pensamentos diferentes, né? E é legal quando há o respeito entre os pensamentos, né? E tudo que é radicalismo é perigoso. Eu tô descontente com o sistema religioso. Toma cuidado que ficar desigrejado é longe do corpo de Cristo, também é um perigo. Irmãos, tudo que é extremo é totalmente perigoso para a vida cristã.